Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Eu estou com muita saudade. Bom, nós vamos entrar agora nos vertebrados. Nós já conhecemos como que são os vertebrados e agora nós vamos estudar os peixes, que são os vertebrados aquáticos. Aqui alguns tipos, olha, tem até dois ali que vocês são bem conhecidos de vocês. Vamos lá? Peixes. Os peixes representam a maior classe em número de espécies, conhecida entre os vertebrados. Acredita-se que os peixes tenham surgido por volta de 500 milhões de anos atrás. Os peixes ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos e as águas doces dos rios, lagos e açudes. Nesse grupo, existem cerca de 24 mil espécies, das quais mais da metade vive em água salgada. O tamanho médio dos peixes pode variar de 1 centímetro até cerca de 18 metros. Provavelmente foram os primeiros vertebrados a surgir na Terra e eram pequenos, sem mandíbula. Tinham coluna vertebral, cartilaginosa e uma carapaça revestindo seus corpos. Na evolução, houve uma série de adaptações que representam aos peixes melhores condições de sobrevivência em seu habitat. Não ter couraça pesada, ser nadadores velozes, ter mandíbula e poder morder. Antes, limitados à filtração de partículas nutritivas, suspensa na água ou depositada no fundo e sendo presa de algum tipo de invertebrados. Os peixes tornaram-se eficientes predadores. Desde que surgiram, já ocupavam com sucesso os ambientes aquáticos, salgado e doce. E continuam assim até hoje. Característica que favorece a vida na água. Os peixes apresentam várias características que favorecem o desempenho de suas atividades no ambiente em que vivem. Entre elas, destacam-se: corpo com formato em geral hidrodinâmico, isto é, achatado lateralmente e alongado, o que favorece seu deslocamento na água. Presença de nadadeiras, estruturas de locomoção que, quando a localização, podem ser peitorais, ventrais, dorsais, caudais e anais. Corpo geralmente recoberto por escamas lisas, cuja organização diminui o atrito com a água, enquanto o animal se desloca. Além disso, a pele é dotada de glândulas produtoras de muco, o que também contribui para diminuir o atrito com a água. Tem também a linha lateral dos peixes, que é o que vai facilitar, direcionar, o seu caminho. Musculatura do tronco segmentada, o que permite a realização dos movimentos ondulatórios. Anatomia interna de um peixe. Aqui vocês podem perceber todos os órgãos que o peixe tem. Desde o cérebro, rim, estômago, ânus, ovário, intestino, medula espinhal, tá? Tudo direitinho aí. A temperatura corporal. Os peixes são animais pecilotérmicos. Isso significa que a temperatura do seu corpo varia de acordo com a do ambiente. A temperatura do corpo dos peixes, em geral, mantém-se mais ou menos próxima à temperatura ambiental. A maioria dos peixes, isso aqui agora nós vamos ver, é a fisiologia dos peixes. Respiração e circulação de sangue. A maioria dos peixes respira por brânquias, também conhecida como guelras. A água entra continuamente pela boca dos peixes, banha as brânquias e sai pelas aberturas existentes de cada lado da cabeça. Nas brânquias, onde existem muitos vasos sanguíneos, o gás oxigênio dissolvido na água passa para o sangue. Ao mesmo tempo, o gás carbônico que se forma no organismo do animal e que está no sangue passa para a água, sendo eliminado do corpo. O coração dos peixes tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, e por ele circula apenas sangue não oxigenado. Depois de passar pelo coração, o sangue não oxigenado vai para uma artéria e daí para as brânquias, onde recebe gás oxigênio. A seguir, esse sangue agora oxigenado é distribuído para todos os órgãos do corpo do animal. Sistema circulatório. Aqui um esqueminha aqui para vocês estarem identificando o sistema circulatório, por onde o sangue circula, tá? Olha aí, ó. O sangue circula por tudo isso daqui, ó.
aí a aorta ventral, olha o coração. E ali o sangue também tem, ó, sangue arterial e sangue venoso. O coraçãozinho está representado ali no azul. E aqui, ó, as brânquias, tá? Que são aqueles buraquinhos, que se chamam também de guelras, as brânquias do peixe, tá? A visão dorsal e a visão lateral. Alguns peixes são herbívoros, se alimentam de plantas, alimentam-se principalmente de algas. Outros são carnívoros, se alimentam de outros peixes e de animais diversos, como moluscos e crustáceos. O sistema digestório dos peixes é constituído de boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, além de glândulas anexas como o fígado e o pâncreas. Os sentidos. Os peixes têm vários órgãos de sentidos. Bolsa olfatória, que lhe permite sentir o cheiro, né, das coisas, olhos, e linha lateral, que vai indicar a direção deles. Bolsa olfatória. São formadas por célula localizada nas narinas e associada à percepção de cheiro das substâncias dissolvidas na água. O sentido do olfato dos peixes é geralmente muito aguçado. O tubarão, por exemplo, pode farejar sangue fresco a dezenas de metros de distância. Olhos. Os olhos permitem formar imagens nítidas a curta distância. A distâncias maiores percebem apenas objetos em movimento na superfície da água. Alguns peixes têm percepção das cores e outros não. Os tubarões e as raias também são conhecidas como arraias, por exemplo, não distinguem cores. Os olhos são geralmente grandes e não possuem pálpebras nem glândulas lacrimais. Portanto, os peixes não choram, tá vendo? Linha lateral. A linha lateral é formada por uma fileira de poros situada de cada lado do corpo, com ramificações na cabeça. Os poros comunicam-se com um canal localizado sob as escamas, no qual existem células sensoriais. Por meio das células sensoriais, o peixe percebe as diferenças de pressão da água, percebe também correntes e vibrações na água, percebe ainda a direção dos movimentos da água. Classificação dos peixes. Existem duas classes de peixe, a classe dos condríctios, do grego chondros, cartilagem, e ictíes, peixes ou peixes cartilaginosos, e a classe dos osteíctes, do grego osten, osso ou peixes ósseos. Portanto, temos duas classes de peixes, cartilaginosos e ósseos. Os peixes cartilaginosos são como o tubarão, a raia, vivem principalmente em água salgada, mas algumas espécies de raia vivem em água doce. Entre as características dos peixes cartilaginosos, podemos considerar esqueleto cartilaginoso. Eles não possuem ossos, é uma cartilagem. Igual é formada a nossa orelha, o nosso nariz, esse material flexível e relativamente leve. A presença de 5 pares de fendas branquiais e um orifício chamado espiráculo, por onde entra a água e banha as brânquias. Boca localizada ventralmente, intestino terminado em uma espécie de bolsa chamada cloaca. Nela convergem os ductos finais do sistema digestório, urinário e genital. Os peixes ósseos são abundantes tanto em água salgada, tainha, robalo, cavalo marinho, pescado, etc., como em água doce, lambaris, dourado, pintado, pacu, acarás, bandeira e etc. Vamos considerar algumas características dos peixes ósseos. Esqueleto predominantemente ósseo. Presença de 4 pares de fendas branquiais, ausência de espiráculo, brânquias protegidas por uma estrutura denominada opérculo, boca localizada na região anterior, intestino terminado no ânus, não há cloaca, presença de muitas espécies de uma vesícula armazenadora de gases chamada bexiga natatória ou vesícula gasosa. Portanto, mais aí os peixes, a diferença. Ausente nos peixes cartilaginosos, a bexiga natatória, que pode aumentar e diminuir de volume de acordo com a profundidade que o peixe se encontra. É ela que vai fazer com que o peixe suba e desça da água. Favorece a flutuação e, com isso, permite ao animal economizar energia, já que ele pode permanecer mais ou menos estável numa determinada profundidade, sem que para isso
necessite de grande esforço muscular para a natação. Aqui a estrutura corporal. Aquela outra nós vimos por dentro do peixe. Agora nós vamos conhecer por fora do peixe. As narinas, os olhos, a boca, barbatana peitoral, barbatana pélvica, aliás, escama, barbatana anal, lateral, pendúculo, barbatana caudal, dorsal e dorsal espinhosa. Reprodução dos peixes. A maioria dos peixes ósseos apresenta fecundação externa. A fêmea e o macho liberam seus gametas na água. Após a fecundação do óvulo por um espermatozoide, forma-se o zigoto. Em muitas espécies de peixes ósseos, o desenvolvimento é indireto, com larvas chamadas de alevinos, que são os filhotes do peixe. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é geralmente interna. O macho introduz seu espermatozoide no corpo da fêmea, onde os óvulos são fecundados. O desenvolvimento é direto, os ovos dão origem a filhotes que já nascem com o aspecto geral de um adulto, apenas menores. Aqui a reprodução, olha como acontece. Olha lá, os alevinos de um lado, tá? Os alevinos, que são os filhotinhos dos peixes. E ali o peixe já crescido, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui. Vou deixar com vocês, tá? Os exercícios do livro, da página 153 e 154. Eu espero que vocês tenham gostado dos peixinhos. Lembre-se, vamos fazer os exercícios, vamos ler o capítulo do livro. Anotem tudo que achar importante no caderno. Fiquem com Deus, um beijo e a gente se vê no Classroom. Tchauzinho.